Bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Hoje continuamos com a nossa devocional no livro de Provérbios e é o capítulo 24. E sem perca de tempo, eu quero começar com você lendo as Escrituras que nos ensinam a cada dia o caminho que devemos seguir. Número 1. O perigo de envolver-se com os ímpios. Provérbios capítulo 24, verso 1 e 2, verso 19 e 20. E diz assim a palavra: Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam maliciosamente. Aqui no contexto, e vamos aprofundar um pouquinho, significa que esses versículos tratam da atração que os ímpios podem exercer devido ao poder, riquezas ou aparente sucesso que possuem. A inveja aqui não é apenas emocional, mas pode nos levar a querer compartilhar do mesmo caminho. No entanto, o texto revela que suas intenções e palavras são corrompidas pela violência e malícia. Na aplicação espiritual, devemos observar o quê? A inveja dos ímpios está profundamente conectada à fragilidade da nossa fé e ao olhar limitado para aquilo que é terreno. No Salmo 73 ilustra bem isso, quando Asaf declara que quase se desviou ao invejar os ímpios. Diz assim: Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade deles. Isso está escrito no Salmo 73, verso 3. Contudo, ao entrar no santuário de Deus, ele entendeu o destino final de cada um dos ímpios, ou seja, a destruição. Na aplicação prática, no dia a dia, este ensinamento reforça a necessidade de discernir a diferença entre a prosperidade terrena e as bênçãos espirituais. Não devemos medir sucesso pelo que o mundo valoriza, mas pelo que Deus considera eterno. Número 2. A sabedoria como a base da vida. Verso 3 e verso 4 está escrito: Com a sabedoria se edifica a casa e com o entendimento ela se estabelece. Pelo conhecimento se encherão as suas câmaras com todos os bens preciosos e agradável. Glória a Deus. A profundidade simbólica desse texto, ou seja, a casa, aqui não se refere apenas a um edifício físico, mas também ao lar, à família, ao casamento e até à vida espiritual. Sabedoria, entendimento e conhecimento são pilares que formam uma estrutura forte e duradoura. Essas virtudes vêm de Deus, como está escrito em Tiago capítulo 3 e versículo 17. A sabedoria que vem do alto é pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. E essa conexão bíblica, Jesus, em Mateus capítulo 7, verso 24 ao versículo 27, ilustra que aquele que ouve e pratica as suas palavras é como um homem que constrói a sua casa sobre a rocha. Da mesma forma, Provérbios ensina que a sabedoria é a rocha que sustenta a vida contra tempestades. E na aplicação prática, para edificar qualquer coisa de valor duradouro, seja uma família, carreira ou ministério, devemos buscar sabedoria da onde? Do céu, divina. Isso exige oração, estudo das Escrituras e submissão à vontade de Deus. Número 3. A força espiritual no dia da adversidade. Provérbios 24, verso 10. Diz assim: Se te mostrares frouxo no dia da angústia, ou fraco em outras versões, a tua força será pequena. A mensagem central aqui, neste versículo, é um chamado à preparação espiritual. O dia da angústia é inevitável na vida de qualquer pessoa, mas a força interior só será suficiente se estiver enraizada em Deus. Podemos citar alguns exemplos bíblicos. Davi enfrentou inúmeros dias de angústia e mesmo assim declarou: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Salmos 46, verso 1. Por outro lado, Pedro, antes do Pentecoste, demonstrou fraqueza ao negar Jesus, escrita em Lucas capítulo 22, versículos 54 ao 62.
Sua força era insuficiente sem o Espírito Santo. Na aplicação prática em nossa vida, devemos fortalecer a nossa fé diariamente, sabendo que no Senhor é que encontramos força para resistir. Como diz Efésios capítulo 6 e verso 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Glória a Deus. Número 4, o chamado à justiça e ao resgate dos oprimidos. Provérbios 24, verso 11 e 12, diz assim: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam para a matança. A dimensão ética e espiritual desta passagem é um chamado direto à responsabilidade moral e social. Não se trata apenas de um ato de caridade, mas de agir com justiça em situações de opressão. A omissão é condenada, pois Deus vê todas as coisas e pesa os seus corações ou os nossos corações. Na reflexão teológica, esta passagem ecoa o ensinamento de Jesus sobre o bom samaritano, escrita lá em Lucas capítulo 10, do verso 30 ao 37. Não podemos fingir ignorância ou justificar nossa inércia diante do sofrimento alheio. Em Mateus capítulo 25, verso 40, Jesus afirma: sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Oh, glória! Na aplicação prática, obviamente, devemos identificar como podemos agir em nossa cidade, em nossa comunidade, para defender os mais vulneráveis. Orar a Deus com sabedoria e coragem para intervir quando necessário, confiando em Deus, que nos abençoa na busca da justiça. Número 5. A resiliência do justo. Provérbios capítulo 24, verso 16, diz assim: porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os ímpios tropeçarão no mal. Aqui é uma mensagem de esperança. A queda aqui não simboliza a derrota definitiva, mas as adversidades que todos enfrentamos. O número 7 sugere totalidade, ou seja, mesmo em repetidas quedas, o justo encontrará forças para se levantar, enquanto os ímpios serão vencidos pelo próprio mal e por tudo aquilo que eles semearem. Na conexão espiritual, este versículo aponta para a graça de Deus que sustenta seus filhos. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 9, Paulo diz: perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Devemos perseverar sabendo que Deus é a nossa força. Cada queda pode ser uma oportunidade de aprendizado e crescimento espiritual. Pense nisso. Número 6. A moderação na justiça e o amor ao próximo. Provérbios capítulo 24, versículos 17 e 18. Diz assim a palavra: não te alegres quando teu inimigo cair, nem se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso e se desagrade. Aqui, a justiça com misericórdia. Este versículo nos desafia a evitar o desejo de vingança ou a alegria com a desgraça dos outros, mesmo que sejam nossos inimigos. Tal atitude não reflete o coração de Deus, que é justo, mas também cheio de compaixão. O ensino de Jesus em Mateus capítulo 5, verso 44, ele diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Uau! O amor ao próximo inclui os inimigos. É um sinal da maturidade cristã. Ou seja, na aplicação diária, devemos cultivar um coração que se alegra com a justiça, mas também busca a reconciliação e a misericórdia. Isso reflete o caráter de Deus em nossas vidas. Glória a Deus! A conclusão que podemos chegar é que Provérbios capítulo 24 nos guia a viver uma vida marcada por sabedoria, justiça e dependência de Deus. Ele nos ensina a não invejar os ímpios, mas a buscar a verdadeira força na sabedoria divina e sermos resilientes diante das adversidades e compassivos na justiça.
como disse o apóstolo Paulo em Colossenses capítulo 3, versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Que possamos aplicar esses princípios e crescer diariamente na graça e no conhecimento de Deus para nós. Amém? Pense nisso e Deus te abençoe. Vamos orar? Pai querido, na tua presença nesta manhã, nos apresentamos diante de ti mais uma vez e te agradecemos por a tua palavra em Provérbios capítulo 24. Deus querido, muito obrigado por este tempo, por meditarmos na tua palavra todos os dias da nossa vida. E declaramos mais uma vez que o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza e o Senhor nos auxilia em todos os momentos da nossa vida, através do teu Espírito Santo, para tomarmos as melhores decisões. Deus querido, declaramos este dia abençoado, a nossa família abençoada, a nossa capacidade intelectual, que ela venha crescer na meditação da tua palavra e possamos entender a profundidade de cada versículo e de cada estudo que estamos fazendo. Colocamos a nossa vida nas tuas mãos e declaramos que a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Te agradecemos por tudo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe e até a nossa próxima devocional.